É isso aí, meus alunos. Salve, salve aí a galera do primeiro ano da nossa mediação tecnológica. Professor Silvio Santos aqui com vocês. Estamos falando sobre membrana, né? De uma forma geral, a gente está falando sobre as funções da membrana plasmática, a importância do envoltório celular. Lembrando, quando eu falo de membrana plasmática, né, lembra que nós temos outros tipos, né, de membranas, digamos assim, que no caso é a parede celular, que tem ali principalmente nas plantas, mas tem alguns protistas também, fungos e alguns outros seres. A parede celular ela é um pouco diferente da membrana. Quando a gente fala parede, né, já remete que seja mais forte do que uma membrana. Uma membrana é algo mais fino, uma parede é algo já mais sólido, mais rígido, né? Então, devido à sua composição, a parede celular acaba sendo um pouco mais resistente do que a membrana plasmática. Agora, lembrando que a parede é mais... O exemplo que a gente usa mais é para os vegetais, né? Os vegetais, as células vegetais possuem parede vegetal, parede celular. Já os animais possuem membrana plasmática, tá bom? Então, joga na tela, a gente vai continuar falando sobre a questão dos processos, aliás, as questões da membrana, e mais especificamente hoje a gente vai estar falando sobre os processos de troca entre a célula e o meio externo, tá? Dentro desse assunto nós vamos ver a difusão, ou seja, o transporte por difusão. A gente vai ver a osmose, né, que é a entrada e saída basicamente de água aí da célula, o transporte ativo e os processos de endocitose e exocitose, né, ou exocitose, tá bom? Lembrando que na difusão, vocês estão vendo aqui, né, transporte ativo, tá? E também existe o transporte passivo, que a gente vai estar vendo isso dentro aqui da difusão, tá? É um transporte passivo. Vocês vão já entender isso aí, tá? O transporte passivo é o contrário do transporte ativo, tá bom? E vice-versa, claro. Em cada situação, tanto no passivo quanto no ativo, vão ser ações diferentes que vão acontecer na célula. A gente vai estar entendendo isso aí durante a aula. Habilidades. Reconhecer os diferentes tipos de organização e a forma de obtenção de energia dos seres vivos. Relacionar fenômenos, fatos e ideias, elaborando novos conceitos e identificando as diferenças dos diversos níveis de vida. Bom, então nós temos aqui como primeiro elemento da nossa aula o transporte por difusão. O que seria o transporte pela membrana? Nós, durante a aula passada, a gente falou sobre membrana e eu bati muito na tecla de que a membrana plasmática ela não é uma simples estrutura, uma mera estrutura que está ali só para delimitar a célula. Ela tem uma complexidade e uma importância muito grande para a manutenção da vida, pois além dela delimitar a célula, ou seja, ela é que dá o limite, né? Ela é que de fato faz a célula existir pelo fato dela dar formato ali, então ela segura o que está dentro da célula, separando do meio externo, entendeu? E só assim ela vai ajudar, a célula vai poder formar tecidos, é justamente porque ela tem esse limite e faz com que cada uma célula seja separada da outra. Se não fosse a membrana, seria uma bola de citoplasma, seria só um aglomerado de citoplasma, não teria, né, o formato da célula sólida ali. Só que a membrana ela é muito mais do que o delimitador. Além dela ter função isolante, né, por ela ter aquelas características de polaridade e apolaridade que a gente falou na última aula, lembra? Bicamada lipídica, ela tem ali as moléculas de gordura na sua membrana, que fazem com que o líquido que está fora não passe para o líquido de dentro e o líquido de dentro não passe para o líquido de fora. Ou seja, né, aquela barreira de gordura. O que está embaixo da gordura fica aqui e o que está acima da gordura fica lá. Então isso faz com que ela seja uma isolante, né? Ela tem a função isolante, tá bom? E ela é semipermeável. Lembra que eu falei isso?
ela tem permeabilidade, ou seja, a permeabilidade dela é seletiva, ou seja, ela deixa passar tanto para fora quanto para dentro algumas substâncias. Porém, é seletivo, não é qualquer coisa que entra ou que sai dessa célula. Vai depender muito da necessidade que ela tem ali naquele momento. Então, a célula, ela delimita a célula? Sim, mas ela é seletiva, pois ela deixa entrar algumas coisas nessa célula, que são, por exemplo, sais minerais. E esse processo de passagem de elementos pela membrana, a gente chama de transportes pela membrana, entendeu? E existem dois tipos básicos de transporte pela membrana. O ativo, o transporte ativo, né? E o transporte passivo. O transporte ativo, conceitualmente falando, é aquele transporte, ou seja, é aquela passagem de algo pela membrana que vai exigir algum tipo de gasto de energia da célula, tá bom? E o transporte passivo é o contrário, é aquele que a substância passa pela membrana, através ali da sua parede normal, né? Ou através daquelas proteínas. Lembra que a gente viu algumas proteínas que ficam ali na membrana, na última aula, que a gente chamou de proteínas canais, por exemplo? Elas funcionam como um corredor para a entrada de de elementos, tá? E essa forma aqui que a gente vai abordar agora, a forma de difusão, é um tipo de transporte passivo. São transportes que não exigem energia por parte da célula. Ou seja, eles vêm e passam de fora para dentro, simplesmente pela diferença de concentração, geralmente de soluto, né? Ou de pressão osmótica da célula. Ou seja, na célula tem pouco, né, daquela substância, então quando ele vem de fora com uma certa quantidade, ele acaba passando com facilidade, simplesmente pela atração da onde está menos concentrado para onde está mais. Ou seja, onde está mais concentrado, está mais pesado, quimicamente falando, molecularmente falando, então automaticamente ela vai passar para o espaço que tem menos, tá bom? Então essa difusão, existem dois tipos, vamos lá, joga na tela. A difusão, lembrando que a difusão é um tipo de transporte passivo, tá bom? A gente tem transporte passivo e ativo, a gente está falando agora do passivo. E ela vai por difusão. Bom, como eu falei ainda há pouco, vai depender muito da questão do soluto, né? Soluto e solvente é algo que vão mandar muito nessa aula, para você entender. Então, o soluto é a substância que será dissolvida pelo solvente, tá? Ele fica o quê? Disperso em um solvente que logo após formará uma nova solução. Então, você tem aqui... Vamos ler o outro conceito logo, depois eu falo sobre a figura. Já o solvente, ó, é onde o soluto é disperso para uma solução qualquer. Assim como a água, que é um solvente universal, existem diversos tipos específicos para cada utilidade. Ou seja, o soluto é o que vai ser dissolvido e o solvente é o líquido onde o soluto vai ser dissolvido. Entendeu? Então, se você pega uma colher de sal, né? Vamos supor que isso aqui é sal, você coloca na água. O sal é o soluto. A água é o solvente. Se você pega ali um achocolatado e coloca no leite, o achocolatado é o soluto. É ele que vai ser dissolvido. E o leite vai ser o solvente. Ou seja, a água é o solvente universal, mas não existe só a água como solvente, tá bom? E a partir do momento em que você mistura esse sal nesse solvente, você vai possuir, a partir daí, não é só água e não é só sal. Agora você tem uma solução, tá? É um misturado de substâncias que foram diluídas em um determinado solvente. Vão formar uma solução, tá bom? Consiste na passagem das moléculas, a difusão, né? Consiste na passagem das moléculas do soluto do local de maior para o de menor concentração. Entendeu o que eu falei ainda há pouco? Né? Quando o ambiente celular interno está com pouca substância química daquela que ela necessita, o gradiente lá fora ele vai estar, devido às alimentações que você faz, então vai estar disponibilizando uma grande quantidade desse soluto.
mas dentro da célula está pouco. Como a concentração da célula é menor, automaticamente a porção maior vai, pelo próprio peso molecular, ela tende a passar para dentro da célula. Por quê? Porque lá dentro da célula está pouco e lá fora está muito. Então, por uma questão de difusão, ela passa pela membrana sem problema nenhum, sem causar energia, né? Sem gasto de energia por parte da célula, tá bom? É como você está ali no meio de uma multidão e você simplesmente deixa se levar pela multidão, né? Você não vai fazer força, a multidão vai indo e você vai indo no meio, né? É aquela situação, eu não vou me levando, não é isso? Então a difusão ela vai do maior, né? As substâncias químicas o que vai reger a passagem desse material pela membrana é justamente a concentração maior de substâncias tende a empurrar substâncias para onde está menor a concentração. Então isso é o vice-versa, tanto para entrar na célula, se na célula tiver pouco, como para sair da célula, tá? Porque se a célula também só absorver, ela pode sofrer aí um estouro, né? A célula pode morrer. Então ela tem que ficar regulando, entra um pouco, ela tira um pouco de outras substâncias, agora ela está precisando, então ela deixa entrar, daqui a pouco ela manda sair. Então isso, através da pressão osmótica da célula, é que vai fazer esse caminho aí, né, dos elementos químicos. Tá? Vamos lá, joga na tela. Então a difusão, ela é um tipo de transporte passivo, tá? No transporte passivo, como eu falei para vocês, vai consistir o quê? Na passagem das moléculas de soluto do local de maior, como a gente falou ainda agora, né, para o de menor concentração, até estabelecer um equilíbrio, tá bom? E é um processo lento, exceto quando o gradiente de concentração for muito elevado ou as distâncias percorridas forem muito curtas, tá? A difusão, pessoal, ela não é um processo rápido, né? Ela tem a questão do peso molecular, porém, para que isso aconteça o mais rápido possível, vai depender do gradiente. O que é o gradiente? É a quantidade de concentração. Se essa concentração no local maior for grande, ou seja, se ela realmente for muito diferente do que o menor, vai ser mais rápido ainda. Porém, quanto menor, olha que interessante, quanto menor for a maior parte, isso aqui fica redundante, né? Eu vou começar de novo. O gradiente de maior concentração, né, ele precisa ser, quanto mais elevado ele for, quanto maior ele for, vai ser mais rápido para acontecer essa difusão, ou seja, vai ser mais rápido a passagem do local mais concentrado para o local menos concentrado. Mas se essa concentração maior não for tão grande assim, isso já diminui um pouco a velocidade, entendeu? Desse processo de difusão. E também vai depender o quê? Se a distância for curta entre o local de menor gradiente e o local de maior gradiente, se essa distância for curtinha, vai acontecer de forma rápida. Se não for, isso vai demorar mais ainda, né? Então a gente tem aqui, ó, a imagem, a solução foi colocada e ela está ali naquele pedacinho do frasco. Eu vou colocar um número aqui, né? 1, 2, 3 e o 4. No frasco 1, você percebe, é como se tivesse acabado de colocar a solução, tá bom? Você percebe que o soluto está concentrado no cantinho do vidro, é o soluto, esse pontinho vermelho é o soluto, tá? E o solvente é o líquido azul. O que ele tende a fazer? Ele vai se espalhando aos poucos, né? Da onde tem menos concentração, da onde tem mais concentração, para onde tem menos concentração, ou seja, no cantinho do vidro tem mais concentrado e no resto do frasco tem mais solvente, né? Então, a tendência dele é aos poucos ir se espalhando para os locais que não tem tanto soluto assim.
Então ele vai do local onde estava mais concentrado, que é onde tinha mais vermelhinho, para o local onde quase não tinha o vermelhinho, o soluto. E depois de um tempo você percebe que ele está todo disperso, né? Isso aconteceu ligeiro? Não, acontece um tanto devagar. A não ser que você vá lá e mexa, né? No caso aqui da gente, num copo, a gente vai lá e faz esse processo acontecer logo, entendeu? Então essas coisas facilitam. E isso aqui vai depender da vontade da natureza. Uma hora ela acaba se espalhando. Por isso é passivo pelo fato de que não tem gasto de energia. Agora, se eu for lá e mexer a solução, isso vai acontecer de forma mais rápida. Mas, porém, foi preciso algum gasto de energia para isso acontecer. Entendeu? Eu fui lá e gastei energia para, por exemplo, mexer, para misturar isso com mais rapidez. Mas nesse caso aqui, na natureza, não. É um transporte passivo. A passagem de substâncias através da membrana se dá em respostas ao gradiente de concentração. Aquilo que a gente falou, né? Onde tinha menos concentrado, aliás, onde tinha uma maior concentração de soluto, ela vai automaticamente passando, né? Ela vai seguindo o rumo aonde não tinha o soluto, ou seja, da maior concentração para o local de menor concentração, até que uma hora ela toma todo o espaço, né? Então aqui a gente tem, agora sim de uma forma mais na membrana, né? A gente vendo como acontece isso na membrana. Na membrana celular, uma molécula transportadora chamada permease, que é um tipo de proteína que o próprio nome já diz, né? Permease, né? Olha aqui para mim. A permease, ela é um tipo de proteína que permite a permeabilidade da membrana, entendeu? Por isso que a membrana é permeável. Você percebe aqui, ó, que ela funciona como uma espécie de entrada, ó. Ela abre em cima, né? Aí depois ela se fecha como uma gangorra e abre para baixo, ou seja, ela pega aqui e joga para dentro, ok? Então, essas proteínas, elas são as permeases que permitem a entrada dessas substâncias. E elas estão onde? Presta atenção, ó. Justamente na membrana. A parte virada para fora da célula e a parte virada para dentro. E essa permease vai fazer essa mágica, né? O processo de difusão vai ter essas entradas específicas, né? Na hora que a molécula vir, vai ter esses locais por onde a difusão acontece, tá bom? Vai lá, joga na tela. Então, quando todas as permeases estão sendo utilizadas, a velocidade não pode aumentar, né? Então, meio extracelular, meio intracelular. Essas bolinhas aqui amarelas, tá? Elas são justamente essas ditas substâncias que eu tanto falo. Aqui eles estão representando essas substâncias que estão no meio externo e elas precisam entrar. Vocês percebem ó, que ela se liga aqui dentro da permease e a permease joga ela para dentro, né? Quando aí, no momento em que ela joga para dentro, depois ela se abre de novo, né, para aceitar outras. Alguns solutos diferentes podem competir pela mesma permease, a presença de um dificulta a passagem do outro. Ou seja, né, quando se tem digamos, uma concorrência de elementos químicos para entrar, né, isso vai ainda fazer com que o processo seja mais demorado ainda, porque primeiro vai entrar um e depois entrar outro. Não é uma coisa assim que fica ali à vontade passando o tempo todo moléculas, não. É como se fosse uma fila. As permeases, elas pegam e vão passando de um por um para dentro. Não é algo que fica aberto e eles passando na hora que eles querem, entendeu? Então a presença de outro tipo, de solutos diferentes que precisam passar para dentro da célula acaba dificultando uma passagem do outro. Então esse foi o processo de fusão, né? Só voltando aqui, porque faltou um detalhe aqui, né? A gente tem a difusão simples
e a difusão facilitada. Difusão simples e difusão facilitada. Lembrando que a difusão em si, ela é um transporte passivo, tá? Mas existem dois tipos. Existe a difusão simples, na qual a própria diferença de gradiente faz com que a pressão de fora seja exercida na membrana, empurrando esse elemento para dentro, por simples força da natureza. E tem a difusão facilitada. Por exemplo, é quando essas moléculas precisam de alguns canais específicos para entrar. Isso pode ser, por exemplo, com moléculas quimicamente muito grandes, que precisam passar pela membrana, mas não teriam, digamos, um tamanho molecular adequado. Então, elas precisam usar o que a gente chama das proteínas canais, né, para fazer esse tipo de serviço. Então, a difusão simples, ela simplesmente passa de fora para dentro, sem problema nenhum, e a difusão facilitada, essas substâncias precisam, por algum motivo, de proteínas que sirvam como canais para elas, tá bom? Osmose na célula vegetal e animal. Quando duas soluções se mantêm separadas por uma membrana semipermeável, né, ocorre fluxo de água da solução mais diluída para a mais concentrada. Ou seja, a água, o solvente, ele sempre tende a seguir para o lado onde tem mais soluto. Ou seja, se em uma determinada parte da célula tem mais soluto, a concentração de soluto é maior, então significa que lá precisa de mais solvente. Então a água, né, ela vai fluir de acordo com essa dinâmica, né, onde é mais necessário ela. E a entrada e saída de água da célula, a gente chama de osmose, tá bom? Essa difusão do solvente chama-se osmose. Quando você ouvir falar em osmose, você está ouvindo falar sobre a movimentação da água dentro do organismo, né, com relação à célula, tá bom? Então a gente tem aqui os meios que vão reger a questão osmótica, que é a isotonicidade, a hipotonicidade ou hipertonicidade. O meio isotônico, né, a gente tem, vou colocar aqui com um símbolo matemático. Vou colocar. Soluto é igual a solvente, tá bom? No caso hipotônico, é mais solvente menos soluto, tá? E no caso do hipertônico, é mais soluto e menos solvente, tá bom? Então, isotônico vem de igual. Então, por que eu estou falando isso? Porque o que rege a fluidez da água, a osmose, vai ser, lembra que a gente acabou de falar, a água sempre vai tender a fluir do meio onde tem mais solvente para o meio que tem menos solvente. Lembrando, agora a gente está falando de solvente e não do soluto, tá bom? Se aqui tem mais solvente, vai ter algum lugar que vai estar precisando desse solvente. Então a tendência dela, já que eu tenho muita água aqui, eu vou mandar a água para onde tem mais soluto, né? Onde eu preciso diluir alguma coisa. Eu estou falando assim, como se eu fosse a água, tá, pessoal? Tá bom? Então, essa dinâmica da água dentro, no entra e sai da célula, a gente chama de osmose. Ou você pode dizer que a osmose trata da entrada e saída de água da célula. Você pode conceituar assim também. Na difusão, é entrada e saída de substâncias que vão ser levadas em consideração a concentração, né, de soluto, da onde tem mais
para onde tem menos. Soluto, tá bom? Já com a osmose, o solvente, agora a gente está falando de solvente, ele tende da onde tem mais para ir para o lugar que tem menos. E como vão ser essas características do meio para a água saber se ela precisa ou não em um determinado local? Vai depender da concentração de soluto nesse local. Se soluto e solvente estão equilibrados, então a água não precisa ir para canto nenhum. Ela está equilibrada, o soluto está lá dentro, já tem a quantidade de solvente que precisa, beleza. Já o meio hipotônico tem muito solvente, né? E pouco soluto, ou seja, aqui tem solvente demais. Precisa mais soluto aqui para ser diluído, tá bom? Nesse caso aqui, a água pode sair de cena, ela pode ser dispensada um pouco porque não precisa tanto. O meio está muito fraco, tá? É como aquele exemplo que eu dei anteontem, né? É como você pegar um copo de 500 ml de leite e colocar meia colher de achocolatado. Vai ficar fraco. Não é verdade? Você vai dizer assim, poxa, está muito fraco, coloca mais aí. Ele vai estar hipotônico. Ó, é muito solvente, ou seja, mais solvente e menos soluto. O que você faz? O que você fala quando tem pouco pó de café na água? Ah, vai ser um café fraco. Quando tem pouco achocolatado no leite? Ah, ficou fraco. Quando tem pouco leite em pó na água? Poxa, esse leite ficou fraco. Ou seja, ele está hipotônico. Ele tem muito leite ou muito solvente e pouco achocolatado. Já quando você faz o contrário, você pega ali um copinho de leite, daqueles de 200 ml, aí você coloca 3 colheres de achocolatado. Poxa, vai ficar muito forte, não é verdade? Vai ficar o quê? Hipertônico. É muito soluto, né? Para pouco solvente, ó, mais soluto e menos solvente, tá? E dentro da questão osmótica que a gente está vendo lá, ó, dessa questão aqui da osmose, o que vai mandar? Ela vai mandar isso. Quem vai dizer se ela precisa se dirigir para aquele local é a concentração de soluto. Se tiver pouco soluto, né, ela precisa em pouca quantidade lá. Se tiver muito soluto, ela vai precisar, quanto mais soluto, mais solvente você vai precisar, entendeu? Por isso que existe essa definição aqui de meios, né, de concentração de soluto. Isotônico, hipotônico e hipertônico, tá bom? Vamos lá, joga na tela. Isotônico, quando está em meio isotônico, a parede celular não oferece resistência à entrada de água. Mas, como as concentrações de partículas dentro e fora da célula são iguais, a diferença de pressão é nula. Ou seja, está tudo igual, né? Ela está no meio isotônico. Tem uma concentração de soluto lá dentro que está compatível com a concentração de solvente também. Então não precisa entrar mais água. Está tudo equilibrado. A membrana fica receptiva à água sim, mas a água não entra, porque o meio é isotônico. Já está equilibrado esse meio. No meio hipertônico, quando o meio é hipertônico, ocorre o quê? A diferença de pressão osmótica entre os meios intracelular e extracelular, ou seja, o meio de fora pode fazer pressão, né, em direção ao meio de dentro da célula ou vice-versa. Então, à medida que a célula absorve água, ela vai se distendendo e a membrana celulósica, no caso aqui da célula vegetal, passa a oferecer resistência à entrada de água, ou seja, ela vai ficando cheia e vai se fechando. É como você, quando vai se alimentar, você come um tanto que você já não... Chega uma hora que você não aguenta mais, alguém te oferece e tu não quer mais, porque tu tem muita comida já dentro de ti, tu já está cheio, tu já está satisfeito. Mesma coisa é o meio hipertônico. Já tem soluto ali dentro, né? Então, o que vai acontecer? A célula vai absorver água para diluir esse soluto e vai chegar num ponto em que ela já está cheia e vai o quê? Vai oferecer resistência à entrada de mais água. Ela não deixa mais entrar água porque já está muito demasiado aquilo lá dentro. O hipotônico, né, é quando uma célula vegetal está em meio hipotônico, tá, absorve água. Ao contrário da célula animal.
ela não se rompe. No caso da célula no caso da célula animal, ela acaba se rompendo, tá? Pois é, agora voltando para a questão da célula vegetal. Ela é revestida pela parede celular, ou membrana celulósica, que é totalmente permeável, mas tem elasticidade limitada, restringindo o aumento do volume da célula. Ou seja, por que a célula animal ela se rompe? Porque ela tem uma certa elasticidade, então ela vai enchendo, é como você encher um balão, né? Ela não tem um limite, digamos assim. Ela vai enchendo até que uma hora isso pode prejudicar ela. Já a membrana, a parede celular, na célula vegetal, ela consegue segurar com mais rigidez essa água, portanto, ela não tende a se romper. Lembra que nós falamos que a célula vegetal, pelo fato de ela ter a parede vegetal, né? A parede celular, aliás, ela é mais rígida, ela é mais resistente, né? Então, isso acontece. Quando a célula está em meio hipertônico, ela perde água e seu citoplasma se retrai, deslocando a membrana plasmática da parede celular. Como não há deformação da parede celular, ela não exerce pressão de turgescência. Então, assim, a entrada de água na célula não depende apenas da diferença da pressão osmótica entre o meio extracelular e o intracelular, principalmente a pressão osmótica do suco vacular, tá? Líquido presente no interior dos vacúolos da célula vegetal. Depende também da pressão contrária exercida pela parede celular. Essa pressão é conhecida por pressão de turgescência, ou seja, resistência da membrana celulósica à entrada de água na célula. Então, nós temos aqui características, né, de células, tanto animal quanto vegetal, quando elas estão em determinados meios, né? O meio isotônico, o hipotônico e o hipertônico. Você vê que a turgescência, né, como diz aqui, ó, a pressão de turgescência, essa palavra, ela aqui na célula vegetal, ela consegue segurar. Já na célula animal, né, a célula no meio hipotônico, ela tende a estourar, digamos assim. No caso aqui no hipertônico, a célula ela vai sofrer ali uma baixa de líquido, né? E vai ficar tipo ressecada, digamos assim. Mas no caso da célula vegetal, né, a membrana plasmática se descola ali da parede, mas não faz a célula perder o formato. Tudo isso aqui são diferenças de concentração de solutos, a influência da concentração de um soluto, né, numa determinada célula. Então, disse que a célula plasmolizada, está plasmolizada. Se a célula plasmolizada for colocada em meio hipotônico, ela absorve água e retorna à situação inicial. Tá bom? Ou seja, ela não foi danificada a ponto de ter morrido. Ela apenas está no meio que não está favorecendo, né, o desenvolvimento dela. Mas se ela for colocada no meio hipotônico, ela absorve água e retorna à situação inicial. Tá bom? Então, o fenômeno inverso, a plasmólise, chama-se de desplasmólise ou desplasmolise. Tá bom? Transporte ativo, né? O transporte ativo já é o contrário do passivo que eu estava falando ainda há pouco. Isso que a gente viu tudo agora é transporte passivo. Agora tem um ativo. No passivo lá não tem gasto de energia. Já no processo ativo, as substâncias são transportadas com gasto de energia, tá? Podendo ocorrer do local de menor para maior gradiente de concentração, ok? Lembrando, ainda há pouco nós vimos o quê? Olha aqui para mim. Ainda há pouco nós vimos que o local de maior concentração, ela empurrava substâncias para o local de menor concentração. Então isso é fácil. Você entrar numa sala que não tem ninguém é muito simples, né? Agora, no caso aqui, ela vai do local de menor concentração, ó, podendo ocorrer do local de menor concentração
para o de maior concentração. Ou seja, é o contrário. Eu vou tentar entrar em algum local que já está cheio. E isso vai exigir energia de mim, porque eu vou ter que sair empurrando. É como você ir contra a correnteza. Então, nesse transporte, a célula vai gastar energia. Tá bom? Vamos lá, joga na tela. Então, aqui a gente tem o famoso... fugiu a palavra. Um famoso exemplo aqui, né, de entrada assim, de sódio na célula, tá bom? A gente chama esse exemplo de bomba de sódio e potássio, tá? Que ocorre o tempo todo nas nossas células. Esse gradiente pode ser químico ou elétrico, como no transporte de íons. O transporte ativo age como uma porta giratória. As moléculas a serem transportadas, liga-se à molécula transportadora, que é a proteína da membrana, essas proteínas que ficam aqui na membrana, como uma enzima se liga ao substrato, tá? E o que ela faz? Ela pega e gira. Olha aqui para mim. Faz de conta que esse objeto aqui é a substância que precisa entrar na célula. Isso aqui é a proteína da membrana. O que ela faz? Aqui, do lado de fora, ela se liga aqui, né, com a substância no lado de fora. Aí essa proteína vai girar e jogar ela para dentro. E já vai ficar pronta para outra se ligar. Então, são proteínas, né, que vão promover esse transporte. Vamos lá, joga na tela. Aqui nós temos aqui o exemplo que eu acabei de falar, né? A molécula transportadora gira e libera a molécula carregada no outro lado da membrana. Gira novamente, voltando à posição inicial. Entendeu? Esse exemplo que eu acabei de dar. Lembrando que aqui é a membrana, né? A dupla camada lipídica lá. Né? E essas proteínas é que vão fazer esse carreamento, né, de substâncias, tá? A energia que vai ser proveniente para essa proteína fazer isso, que é o famoso gasto de energia do transporte ativo, né, vai vir o quê? Do fosfato, que foi feito lá na cadeia respiratória. Nós vamos ter a origem de ATP, que é o formato enérgico que a gente tem. Ou seja, o nosso corpo produz energia na forma de ATP. Adenosina trifosfato, né? Vem de fósforo esse P aqui. No caso aqui, um fosfato é cedido para essa proteína, para ela ter energia para fazer isso, tá bom? Então vai ficar adenosina difosfato, onde era 3-fosfato, agora é 2-fosfato, que a gente chama seria trifosfato, passa a ser difosfato, justamente porque ela cedeu um fósforo para esse gasto de energia na membrana. Lembrando que esse gradiente está sendo do mais concentrado para o menor, do menor concentrado para o maior concentrado. Então, a bomba de sódio e potássio ligam-se em um íon Na+, na face interna da membrana e o libera na face externa. Ali se liga, né, o íon aí aqui no caso o sódio, né? O Na+ é o sódio, e depois o potássio, né? E o libera na face interna. A energia para o transporte ativo vem da hidrólise, né, do ATP, aquilo que eu acabei de explicar. Adenosina trifosfato, porque ela tem 3 fosfatos, mas um fosfato desse é cedido para essa reação, para dar energia lá na proteína, e ela fica difosfato, tá bom? Então, um exemplo geral, o sódio vai se ligando, né? Ela pega, se liga, joga esse sódio para fora aqui, e ao mesmo tempo ela já vem se ligando com o fosfato e joga ele para dentro. Aqui, tá bom? E olha a energia aqui, a adenosina trifosfato agindo na proteína, fazendo com que ela ganhe energia para fazer esse processo. Então, esse transporte ativo, bomba de sódio e potássio, aqui é só mais um exemplo, tá bom? Temos aí a endocitose e a exocitose. Enquanto a difusão simples é facilitada
e o transporte ativo são mecanismos de entrada ou saída para moléculas de íons de pequenas dimensões. As grandes moléculas ou até partículas constituídas por por agregados moleculares são transportadas através de outros processos, né? Esse processo permite o transporte de substância do meio extra para o intracelular, através de vesículas limitadas por membranas. Aqui se dá o nome de vesículas de endocitose, ou seja, aqui é como se a célula engolisse, né, a partícula inteira, ela não vem se fragmentando pela membrana. Tá? Então essas são formadas por invaginação. Tá? Isso aqui que está acontecendo, essa molécula está sendo invaginada, ela passa para dentro da célula e fica dentro de vesículas, né, que vão servir como digestores, vão quebrar esses elementos. Então, há dois tipos de endocitose, a pinocitose, que geralmente são moléculas mais líquidas, e a fagocitose, que geralmente são moléculas maiores. E exocitose, ou seja, quando ela põe para fora, a gente chama aí de plasmocitose. Ela já digeriu e agora ela vai jogar fora, tá bom? Então, ó, a membrana vai se invaginando para dentro até que uma hora ela forma uma vesícula, né? Ela captura essas substâncias, fazendo com que elas sejam digeridas dentro da célula. No caso, aí, pinocitose. No caso da membrana da fagocitose, o elemento já é mais sólido. Ali você percebeu, né, que eram coisas mais fragmentadas, moléculas menores, é pinocitose. Quando são moléculas maiores, a gente já chama de fagocitose. Tá bom? Isso aqui é a mesma coisa, é o exemplo, né, do que a gente acabou de ver. Tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula sobre transporte pela membrana. Você viu aí que é o transporte ativo, passivo, a osmose que cuida da entrada e saída de água, e a endocitose, né, que a gente vai ter fagocitose, pinocitose e a retirada dessas substâncias depois delas já digeridas, né? Plasmocitose, tá bom? Agora vamos lá para a nossa revisão e você vai relembrar tudo que a gente falou. Vamos lá.